Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos falar um pouco de manutenção hoje, né? Na aula passada, nós aprendemos o que é o RSense, como funciona, como converte corrente, o que é corrente, né? Meu primeiro dia, estou todo perdido. Congregação Belém. Ô Dani, não sei se a Dani está na aula aqui. Deixa eu ver, Dani. Oi, Dani. O pessoal que está chegando agora nos nossos treinamentos, explicar para eles onde que estão essas aulas de driver LED e explicar também qual a sequência das aulas do curso de TV que ele tem que assistir, que as aulas que estão gravadas. Tá bom? Aí se você puder fazer alguma coisinha, um videozinho amanhã, explicando, postando lá no grupo de TV para eles, dizer, ó, as aulas que estão acontecendo ao vivo essa semana tá aqui, toda sexta-feira. Então, tá nesse módulo, né? Mas você deve seguir essa sequência do curso das aulas que já estão gravadas. Então, assista por aqui. Amanhã cedo você senta comigo aqui, eu te explico certinho e você passa isso aí para os alunos. Certo, pessoal aí, Congregação Belém aí, tá? Pessoal que está chegando agora, está começando o curso agora, está meio perdido, amanhã a Dani vai fazer um videozinho, nós vamos postar lá no grupo de TV, se você não está no grupo. E também vocês podem falar com a Dani, tá? A Dani, a Thaís, a Thalita vão orientar vocês, se vocês fazerem, caso vocês tenham dúvida, tá bom? Então, pessoal, vamos para a nossa aula. E não sei se vocês perceberam, né, durante as aulas de Driver LED, que isso aqui tem uma sequência de funcionamento. Quem percebeu da sequência? Quem já percebeu que isso tem uma sequência? O Hélio Berghauser, não sei se é assim que fala, é Berghauser, é assim mesmo que fala, Hélio? Berghauser, é isso? Então, olha só, então a coisa tem uma sequência. E isso, galera, tá, obrigado. E isso vocês devem pensar que nós podemos aplicar em qualquer driver LED, tá? Então, nós vamos fazer agora um diagrama de procedimento de manutenção que vocês podem aplicar em qualquer sistema com driver LED. E esse sistema, vocês vão lembrar dessa sequência. Claro que alguns detalhes ou outro, cada circuito integrado pode ter o seu, mas você não pode deixar de lembrar que isso tem uma sequência. Quando eu digo, se você sabe qual é a sequência de funcionamento, vocês concordam, né, que o diagnóstico vai ser perfeito? Quem concorda? Se você sabe a sequência de funcionamento, o óbvio você vai checar as etapas e o óbvio que o seu diagnóstico vai ser certeiro. Quando você não tem sequência de starter ou sequência de funcionamento do circuito integrado ou da placa ou do equipamento, seja o que for, se você não tem a sequência, você se perde no meio do caminho e você começa a chutar para lá, chutar para cá, porque você perdeu a sequência de funcionamento. Então, a sequência de funcionamento de um equipamento, de um circuito integrado, de um sistema, ela é muito importante você saber. Porque quando você sabe a sequência, você tem diagnóstico. Quem concorda comigo? Que é importante, muito importante vocês saberem da sequência. Quem sabe sequência, sabe diagnosticar. Quem não tem sequência, não tem diagnóstico. Beleza? Então, é importante nós lembrarmos que existe aí a sequência. Então, nós vamos fazer um procedimento, né? Nós vamos colocar aqui uma sequência aí de funcionamento, né? Que ela é extremamente importante aí, né? Extremamente importante, tá bom? Para nós aí, para nós vermos tudo isso aí, tá? Deixa eu mudar a tela aqui, né? Então, olha só, nós temos aqui, ó, esse gráfico aqui, né? Que ele é importante de nós entendermos bem essa questão aqui. Muito importante. E é isso que eu quero fazer o diagrama junto com vocês aí, tá? É o mesmo do datasheet, Shelly. Mesmo do datasheet, tá? Então, pessoal, olha só, vamos fazer aqui, nós vamos fazer uma sequência, né? Vamos chamar isso aqui, ó, de sequência. Quem gosta de fluxograma aí? Tem starter do driver LED, né? Vocês gostam de sequência de starter do driver LED? Gostam de fluxograma? Então, a primeira coisa, né? Qual é a primeira coisa? Primeira coisa que nós devemos pensar na hora da manutenção no circuito integrado igual esse aqui. Qual que é a primeira coisa, pessoal?
Aqui eu devo pensar quando nós vamos fazer a análise desse cara aqui. Qual que é a primeira coisa? Olhando aqui. Primeira coisa que nós vamos ver é o quê? Nós precisamos ver aqui, ó, o VCC aqui e a alimentação. Nós precisamos de duas alimentações, né? Se nós temos o VIN aqui, né? Esse VIN, e se nós temos o VCC do CI. Isso aqui é imprescindível, né? Então, vamos lembrar aqui. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar, vamos colocar aqui, primeiro, que não adianta ter uma e não ter a outra. Daí a ordem vou colocar as duas no mesmo nível, né? Nós devemos verificar o VIN do conversor boost, né? Vou chamar aqui, ó, o VCC boost, porque é do elevador de tensão. E aqui nós vamos verificar o VCC. Isso aqui é importante, né? Aqui uma coisa importante que vocês não podem esquecer. Quando eu vou olhar para o VCC do CI, tem uma coisa importante que nós devemos analisar. O que é, pessoal? O que eu devo olhar sempre nos VCCs do CI? Vocês estão espertos. Eu vou olhar o VCC do CI simplesmente. Eu vou lá e vou medir, deu 8 volts. Tá bom ou tá ruim? O datasheet vai dizer para nós. Exatamente, Júnior. Nós temos que olhar no datasheet o valor o VCC-on, né? Da UVLO. Então, você tem que checar a UVLO. Não adianta você querer fazer uma análise, medir por medir, né? Ao medir aqui tem tensão. Nós não queremos saber se tem ou não tem tensão. Eu quero saber se a tensão está certa, está dentro dos limites aceitáveis. Então, a primeira coisa que você deve verificar quando você vai analisar o VCC do CI é a UVLO. Esse cara aqui tem UVLO, o que vocês acham? Vamos pesquisar, ver se tem UVLO. Vamos ver se ele tem a UVLO dele. Olha lá. Vamos ver, UVLO, VCI. Aqui, ele tem uma UVLO, tá vendo? Essa UVLO está monitorando, olha só, ele tem uma UVLO que está monitorando quem aqui, ó? Esse enrolamento aqui também tem uma UVLO. Né? Alguém também pode ficar de olho aqui, ó. Pega o VIN, ó, e entra no sinal para verificar se eu tenho essa UVLO aqui, ó. Então, ele pode colocar uma UVLO para analisar o VIN, como ele pode colocar uma UVLO para analisar quem? Analisar também o quê? O VLO está aqui, ó. Esse aqui vai ser a do 5, né? Ver se tem mais o VLO aqui. Aqui, ó. Tensão de operação do VCC. Qual que é a tensão do VCC aqui? Qual que é o VLO dele? Exatamente, ó. Então ele está dizendo, ó, o VCC tem que estar entre 7,5 e 8,5. Vocês estão vendo? Então nós temos que observar que nesse caso está entre 7,5 e 8,5. Então, no caso do CI, nós estamos acabando de ver que ela está entre, né? Entre 7,5 e 8,5 volts. Né? Que, olhando também o VCC Boost, ele coloca também uma UVLO. Né? Se vocês observarem aqui, ó, ele também coloca uma UVLO para analisar a entrada. Ó. Tá vendo a UVLO? Ele tem um pino de UVLO. E esse pino de undervoltage está monitorando o quê? O VIN. Ele também tem um UVLO, dizendo assim, ó, se essa tensão aqui não for o mínimo suficiente para alimentar o nosso boost, eu não vou ligar. E ele também vai dizer, se essa tensão aqui não for maior que 7,5, eu também não vou ligar. Ele está dizendo, se essa tensão do regulador de 5 não for maior que 3, eu não vou ligar. Então, ele tem uma UVLO aqui, tem um pino de UVLO e ele tem uma UVLO no regulador de standby. Então, você imagina que esse cara também, ele ainda coloca uma UVLO no regulador de 5. Ó.
que é interno. Ele também coloca uma UVLO nesse cara. Então, observe que toda a análise, toda a análise, bem que esse regulador, vou colocar ele depois o VCC aqui, ó. Vou colocar aqui, né? Mas que ele também tem a sua UVLO. E nós vimos que o valor dele é maior que 3 volts. Então, vamos pensar. Né? Só aqui nós estamos falando de UVLO. Nós estamos falando da UVLO aqui, ó. Só aqui nós estamos falando de UVLO. E nós vimos aqui que lá no pino ele é 3,6 volts. Se você olhar aqui no CI, ó, ele tem uma UVLO que ele coloca um divisor de tensão, né? Vamos ver o valor dessa UVLO aí, qual que é? Vamos ver aqui, ó. O pino tensão de liberação da UVLO é 3 volts, tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo que a liberação da UVLO é 3, ó. Então, ele coloca nesse pino aqui, ó. Ele coloca nesse pino aqui uma tensão de referência, ó, na UVLO, dizendo, ó, aqui tem que ser 3 volts. Ou seja, o projetista, o que ele vai fazer aqui? Né? O que o projetista vai fazer aqui, né? Então, o que o fabricante está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está dizendo aqui, ó, esse pino da UVLO aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, esse pino aqui da UVLO que você está vendo aqui, ó, é 3 volts. Então, ele vai colocar, vamos dizer o seguinte, vou colocar um resistor aqui de 10K, 10K. Se eu colocar 10K, 10K, né? Para ter 3 volts aqui, basta eu ter 6 volts aqui, concordam? Então, nós entendemos o quê? A importância da UVLO. Concorda que é importante a UVLO? Né? Então, quando nós olhamos aqui para esse documentário, ó, olha só, você tem uma UVLO monitorando o regulador de 5, você tem uma UVLO monitorando o VCC, e você tem uma UVLO monitorando o VIN aqui do boost, ó. Então, não tem como, na sua sequência de start, você considerar quais são esses valores. Porque se você não souber quais são esses valores, a sua sequência de análise ela está exatamente o quê? Comprometida, né? Ela vai estar comprometida, porque você não está conseguindo, né, entender quais são os valores, né? Então, aqui nós vimos que é 3 volts, ó, né? O VCC nós vimos que é 7,5. Né? Aqui também tem uma UVLO que é 3 volts, 3,7, quer dizer, 3,7 volts. Ou seja, se nesse pino aqui, ó, nós não tivermos uma tensão maior que 3 volts, ele não starta. Se nesse pino nós não tivermos uma tensão maior que 7,5, ele também não starta. E aqui também maior que 3,7 ele não starta. Então nós temos que entender que na medição da análise nós temos que saber o que está sendo medido. Não é medir por medir, né? Então não é só isso. Vamos criar aqui o MPM, né? Medir por medir. Não, é medir para analisar, né? O MPA. Né? Medir por medir não adianta. Tem que fazer um medir para análise, né? Um MPA. Vou começar a usar esse termo aqui. Vou inventar esse termo medir por medir e medir por analisar. Então, quando você está no MPA, que é o medir para análise, é diferente de medir por medir. Aqui você está perdido, vamos resumir assim, né? Então, nós temos que acrescentar na sequência de start, beleza, todo mundo fala, primeira coisa que se mede para você é o VCC, eu concordo. Mediante dados para análise. Então, nós temos que considerar aqui, na hora que nós formos fazer a análise, que o que, né? Que nós temos o VIN, que vai para o boost, mas tem alguém olhando para ele. Né? Nós temos que medir o VCC, que tem o mínimo de VCC. E o regulador que vai funcionar depois do VCC, também nós devemos pensar que ele também vai ter uma análise dessa UVLO. Isso aqui está claro para vocês? Todos? Esse aí é o BD 9486. Beleza, então, fizemos a sequência. Medimos os VCCs, analisamos os VLO. Né? Lembrando, se aqui é 3 volts, ó. Se aqui está dizendo que é 3 volts, aqui está dizendo que é
3,7 e aqui está dizendo que é 7,5. Então, se aqui está dizendo que é 3 volts, como que eu vou calcular o VIN mínimo, né? Então, o meu VIN mínimo, ele é igual a 3 volts vezes, vamos chamar isso aqui, ó, R top e R bottom. O R top dividido por R bottom mais 1. Então, aqui você sabe, já define também qual que é o VIN mínimo que vai entrar aqui, ó, para que eu tenha 3 volts aqui e ele libera e dê um OK. Todos entenderam? Vai depender do valor dos resistores, ó, do R top e do R bottom. Tá? Então, para você calcular qual que é o VIN mínimo que tem que ter, é só você pegar 3 da referência da VLO vezes o resistor da malha de cima dividido pelo resistor da malha de baixo mais 1. Aí você vai saber qual que é o VIN mínimo que tem que ter aqui. Todos entenderam essa parte? Eu já vi muita gente apanhar por causa de um VLO, pessoal. Muita gente apanhar por causa de um VLO. Eles não sabem disso. Eles não sabem o que é certo e o que é errado, né? E aí não inclui na análise e aí se arrebenta. Bom. Beleza. Então aprendemos a parte da VLO. Então ficou claro a nossa sequência. Agora, se nós olharmos para esse gráfico aqui, ó, de sequência de start, ó, né? Olha só o que nós temos. Nós temos o que? Esse STB aqui, tá vendo? Esse STB. O que é esse STB mesmo, pessoal? Esse é o IC, o que? Ó, a função, ó. IC on e IC off. Ele quer dizer que ele é o que do CI? O que ele faz com o CI? É o liga e desliga do CI. Então esse CI tem um pino liga e desliga, né? Nós observarmos aqui, nós temos um liga e desliga, ó. O standby é um liga e desliga. Que pulso é esse que vai ser acionado aqui pro liga e desliga? Qual que é o nome desse pulso? PWM? Quase isso, vou descer. Power on? Não. Power on é da fonte, né? BL, o que é o nome do pulso? BL on. Esse BL on vem da onde, pessoal? Aqui entra o BL on. Isso aqui vem lá da PCB principal, né? Ou do micro. Ou do processador, seja. Então esse é o comando chamado BL-ON. O BL-ON vai entrar aqui exatamente para o quê? Para ligar o CI. E ele está atuando no regulador de 5 volts. Ó. Ele liga e desliga o regulador. Ó. Quando eu ligo o regulador de 5, eu ligo o CI. Quando eu desligo o regulador de 5, eu desligo o CI. Então o meu comando on e off, ó, vai vir pelo BL-ON. Ficou claro para vocês o BL-ON? Então agora é a hora, já que as alimentações estão ok, qual é o próximo passo agora? O BL-ON. Agora é a hora do BL-ON. E esse BL-ON vem da onde, hein? Então o BL-ON vem do micro e ele vai fazer o que? Ele vai fazer IC-ON, né? Vai fazer o IC-ON e IC off. Até aqui tudo bem? Qual é a diferença de BL on para Power on, pessoal? Qual a diferença de BL on para Power on? O Power on é um comando para ligar a fonte. O BL on é um comando para ligar o driver LED. Concorda? Ou o inverter, né? Essa é a diferença. O BL-ON é um comando para ligar o backlight depois do standby, né? Quando você quer participar da parte de tela, de imagem. O Power-ON é um comando para liberar a etapa de potência da fonte. Então, não podemos confundir Power-ON com BL-ON. Beleza, agora
O que vocês acham que vai funcionar agora nesse aí aqui? Próxima coisa que vai funcionar é o quê? Próxima coisa que vai funcionar é o quê? O que vocês acham? Se vocês olharem para esse aí. Ó, o Hélio mandou bem, Hélio. Exatamente. Próximo rapazinho que tem que funcionar. O oscilador junto com quem? Tem que funcionar agora quem? O oscilador. O oscilador agora tem que funcionar. Que eu preciso da rampa aqui, ó. Então agora o próximo passo é o oscilador. Ué, professor, mas não é o PWM? Não. Para ter PWM, primeiro eu tenho que ter oscilador, né? Então agora vem o próximo passo. O oscilador. O que ele vai fazer? Vai gerar rampa. Beleza, gerou a rampa. Aí sim, né? Nós podemos começar a pensar no quê? Então o oscilador funcionou. Né? O oscilador está funcionando. O que eu preciso agora, galera? Boa noite, Schaefer. Agora eu posso pensar no quê? No PWM ou não? Agora eu tenho, ó. O Zuvelhol passou no teste, aqui tá funcionando. Tensão de saída aqui tá baixa, tá normal. Né? Eu liguei, alimentei, vem com o pulso aqui o comando de liga desliga do IC, que o BL1 entrou aqui. Esse cara aqui oscilou e nós temos esse gráfico aqui, ó. Então vamos seguir isso aqui, ó. Né? Ó. Veio com os VCCs estão ok. Veio o comando standby, ó. Vocês estão vendo? Veio o comando o que? Standby, ó. Quando veio o comando standby, ó, já tá o oscilador funcionando aqui, tá vendo, ó? Observe aqui nessa linha do tempo aqui, ó. Né? Ó. Esse intervalo de tempo nem tem PWM ainda, observa, não tem nada, né, ó. Mas eu já tenho o oscilador, ó. Ó o oscilador aqui, ó. O oscilador vem antes do PWM, que não adianta querer ter PWM se eu não tenho o oscilador, concordo? Não vai adiantar nada, eu não gero modulação PWM. Então não adianta. Então, antes de tudo, aqui ó, na sequência, ó, nós estamos na etapa 1. E na etapa 1, olha o que nós temos aqui. O oscilador funcionando, ó. Concorda que na etapa 1 tá até aqui, ó. Olha onde acontece a etapa 2 agora. Ó. Até, ó, a etapa 2 acontece aqui, ó. Quando vem o quê? Quando vem PWM. Né? E quando vem PWM, olha só o que acontece. O soft, o quê? O que acontece? Essa tensão de saída ela vai subir, mas vai subir de maneira suave, né? Ó, então vamos pensar. Então veio o pulso de PWM, ó. Observe um negócio aqui interessante, ó. Né? O pulso PWM veio, mas ó, apareceu um pulso PWM, 2 pulsos e meio aqui, ó. Tem pulso de gate aqui para tensão subir? Sim ou não? Não tem. Mas você observa aqui que o soft started é essa tensãozinha aqui, ó, nesse capacitor aqui, ó. No pino soft start essa tensão começa a subir, porque tem uma corrente, ó, carregando o capacitor de soft start. E essa tensão começa a subir, ó. E é essa tensão aqui do soft start, presta atenção que eu vou dizer. Essa tensão do soft start comparada com a tensão do oscilador é que gera esse PWM que está aqui dentro, ó, que é o PWM de alta frequência, né? Que é o PWM de alta frequência. Ok? Então, o que vai acontecer? Durante esse intervalo, só essa tensão aqui sobe, ó, mesmo que eu tenha PWM. De repente, quando o soft start atinge um certo patamar, ou seja, ele entra na região de comparação, ou seja,
eu tenho uma dente de serra, uma triangular aqui. Mas a tensão está baixa. A hora que ele entra nessa região, que é a comparação, aí sim começa a gerar PWM. Como nós estamos vendo aqui, ó. Enquanto ele está fora, ó, ele está fora do nível de tensão, apesar que ela está subindo, porque o CI gerou uma corrente para carregar o capacitor de soft starter, né? Ele gerou isso daqui, ó. Então o que acontece? Né? Essa tensãozinha está subindo. Só que quando ela chega nessa região, ó, aí sim aparece o PWM, ó, aqui dentro. Ó. Vocês entenderam? Ah, então então vamos entender a sequência, ó, né? Deu o VCC, tá tudo ok, o VLO, veio o comando BL-ON, o oscilador tá funcionando, né? Ok? Está funcionando, observe, ó. Aí vem o comando de PWM lá do CI principal lá, né? E vem PWM, mas ele só vai liberar quando o pino de soft start estiver dentro da região do oscilador aqui, ó. Sendo aqui, aí começa agora a modulação. Agora sim. Quando começa a modulação aqui no gate, ó, aqui já é pulso de gate, ó, esse cinzinha, né? Ele gera a tensão de gate aqui, ó. Então aqui o capacitor gera a rampa para ser comparado, não, o capacitor gera essa tensão aqui, ó. O oscilador que gera isso aqui. Quem gera essa tensão preta é o soft starter, ó. Ué, lembra que quando a gente estuda capacitor, né? I é igual a Q sobre T, né? Então, se você tem uma corrente aqui por um intervalo de tempo, né? E é igual a Q, você vai gerar também a tensão, né? Que é tensão é igual a Q vezes C, né? Ok? Então, como você tá aplicando uma corrente aqui, ó. Quando liberou 5 volts, vem uma fonte de corrente de 3 microamperes que vai carregar esse capacitor. E essa tensão vai subir à medida que vai carregando ele com corrente, ó. Então vamos entender a sequência. Então, agora na sequência 2, quem vem agora? Quem vem, pessoal? Vem o PW. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que starta? Vai ser comparado no comparador lá dentro, ó. A tensão do capacitor comparada com o oscilador aqui, ó, a frequência do oscilador entrando aqui. Olha só, quando é que inicia a rampa? Quando é que começa? Quando é que começa a carregar o capacitor? Quando que começa a carga? Não, a rampa aqui, ó. Quando que começa a rampa? A rampa. Não, quando começa a oscilar, não. Começou a oscilar aqui e não tem rampa, ó. Ó, tá oscilando aqui, ó. E zero de rampa aqui, ó. Não tem rampa. Então não é quando oscila. Exatamente, o Jorge Gatti falou. Olha só. Quando é alimentado e dá o standby lá, que liga o CI, ela oscila. Mas quando vem o primeiro pulso PWM, ó, aí começa o quê? A rampa subir, tá vendo? Quando vem o primeiro pulso PWM. Quando vem o primeiro pulso de PWM, que é o estágio 2, ó, aí começa a liberar o soft starter aqui, ó. Aí essa tensão aqui começa a subir, ó. Certo, pessoal? E ele conta 2 ciclos e meio, aí quando ela atinge a amplitude interna, começa então a oscilar o PWM, ó. Então agora quando, ó, tem um estágio aqui de soft starter. Então, o próximo estágio agora no nosso diagrama é o que? É exatamente, né? O oscilador vai funcionar. Qual o próximo passo agora? Qual o próximo passo? Agora tem que vir o PWM do CI controle, né? Depois do PWM, qual o próximo passo? Rampa do soft starter, né? Ó. Concordam aqui ou não? Aí vem o oscilador, vai gerar a rampa, né? Que é a triangular, né? Vou colocar aqui uma gerada triangular.
Aí o PWM vem do CI de controle, inicia a rampa de soft start, aí depois... Quem vem agora? Agora sim nós vamos ter PWM no gate. Aí sim nós temos PWM no gate. E agora sim, a tensão de Vout do LED, né? A Vout LED, ó. LED sobe. Concordam? Aí sim faz sentido, porque agora o que vai acontecer, ó? Né? Vamos ao estágio 3, ó. A tensão começa a subir, ó. Aí de repente aparece o estágio 4, que é a corrente aonde? Já começa a ter corrente aonde? Aonde nós vamos ter corrente, ó. Se você observar, ó, a corrente no LED, ó, acontece no mesmo intervalo do PWM, vocês estão vendo, ó, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um PWM aqui, ó, no gate desse cara, para subir a tensão, eu também tenho corrente no LED, quer dizer que esse MOSFET está saturando junto com esse aqui, ó, né? Aí agora sim essa tensão sobe, que é o estágio 3, agora vamos para o estágio 4. Quando chega num certo nível de tensão, inicia a corrente do quê? Do LED, que também é crescente, ela cresce junto com a tensão da questão aqui. Então agora esse MOSFET também, ó, começa a saturar, ó, bem aqui nesse estágio, ó, passou a tensão, subiu um pouco, ele satura junto com o PWM aqui, ó. Esses dois gates estão atuando juntos praticamente, ó. Esse com esse, vocês estão vendo? Observe que é a mesma forma de onda. Toda vez que esse cara aqui vem um PWM on, eu libero o PWM, isso aí libera o LED, ó. Porque o objetivo aqui é controlar a corrente do LED, não é controlar a tensão de saída. Então eles estão trabalhando juntos, os PWMs aqui, ó. Tá vendo? Né? Então o que acontece? Agora esses dois MOSFETs começam a saturar, os dois MOSFETs, ó. Um pelo dim out e o outro pelo gate aqui, ó. E essa tensão começa a subir, começa a ter corrente no LED. Agora sim, nós vamos para o estágio 4, que é o que? Corrente no LED. Vout só do LED sobe. E agora acontece também saturar o MOSFET, né? O MOSFET de corrente comuta. E aí o que acontece? Aí nós temos o sensor de corrente funcionando, ó. Pelo R-Sense atuando. E o que ele está fazendo? Controlando a corrente. Aí agora acontece o controle de corrente, ó. E aí dá o controle de corrente ok. E vocês perceberam que internamente, né? Ele dá o LED ok lá dentro, ó. Quando ele dá o LED ok, ó, observe que essa chavinha fecha, ó. E daí o controle não é mais pelo soft starter. O controle passa agora a ser pelo e-sense, ó. Porque a corrente do LED atingiu um patamar de corrente nominal. E aí sim vem o estágio que? O estágio 5. Dizendo assim, LED ok. Muda internamente, a chavinha vem e fecha. Observaram aqui ou não? Aí ó, agora, ó, depois do estágio 5 que deu LED ok, ó. Em seguida funcionará a operação normal por feedback no terminal e-sense. Se a corrente do LED não fluir quando o soft start acabar, né, em 3,7, o circuito soft start termina forçosamente a proteção do feedback máximo iniciada. Então, agora, né, nós temos o estágio 6, ó, que agora o controle não é mais via soft starter. Quem assume o controle agora é a linha azul, ó, que é o feedback. Atenção aqui no feedback, tá vendo essa gráfica azul que vai manter sempre estável, para manter a corrente aqui também estável. Aí sim nós estamos com o sistema de operação normal, controle, corrente de controle ok, e agora quem assume, ó, exatamente. Depois que passou o estágio depois que passou o estágio soft starter, quem vai controlar o feedback
Quem vai controlar toda a rampa lá em cima no comparador é a tensão de feedback. Ó. Por isso que esses 6 itens tem que ficar atento. Ó. Observe que aqui, quem que é comparado com o oscilador? Nós temos duas rampas. Ó. Uma rampa preta, que é a do soft starter, porque essa chavinha aqui está aberta. Ó. Essa chave está aberta. Enquanto todo o sistema, enquanto não tiver corrente no LED aqui, ó, né, não tiver corrente aqui no LED, que o negócio não funcionou, essa chavinha aqui, ó, tá aberta e essa tensão de feedback não vai para o comparador. Só que quando, né, tudo começa a funcionar, a rampa tá subindo lá, ó, entrou o PWM, entrou o PWM 2, liberou, tensão subiu, entrou corrente no LED, atingiu um patamar, entrou no estágio 5, a chavinha fecha. Quem vai controlar agora aqui vai ser quem? A tensão de feedback que vem da onde? Do R-Sense aqui, ó. Agora, quem está controlando depois que fechou a chavinha, que deu o comando LED OK, dizer que tem corrente, está funcionando, é o R-Sense. É essa corrente que vai controlar todo o sistema agora e não mais o soft starter. O problema é que isso é feito numa velocidade, eu concordo, isso é muito rápido, né? Só que daí, você sabendo as etapas, né? Você vai saber onde está enroscado isso aí, né? O capacitor aqui, aqui você fala onde? Aqui? Aqui você fala? Depois vamos ver o que tem mais dentro, né? Tem que ver mais o diagrama maior aqui, vamos ver. Você vê que se você observar, não, cadê o feedback aqui? O feedback, ó, o essência está aqui, ó. Você vê que o soft start está numa entrada e o feedback está em outra, não é a mesma linha, né? Entendeu, Júnior? São pinos diferentes. Então essa tensão do feedback aqui, ela não vai interferir na carga do capacitor. Olhando naquele bloquinho parece, mas internamente são dois pinos separados, ó. Por que ela é separada? Uma hora é controlado pelo soft starter e outra hora depois que atinge, ó, dá o clamper aqui, daí atua pela malha de feedback. Isso daqui, galera, vai estar na maioria dos driver LED. A maioria dos driver LED vai ser assim. Vocês têm que entender isso aqui, porque daí vai ficar fácil o conserto. Concorda que vai ficar fácil o conserto? Porque daí você vai conseguir monitorar a sequência de prioridade de cada pino. Então, essa sequência aqui, ela é de extrema importância na hora que nós vamos fazer essas análises. Já trocou o CI, o trem não vai, né? Aonde que tá parando, né? Aí você tem toda uma sequência para você analisar como ele funciona. Para saber onde tá parando, ou até antes de trocar o CI, né? Para você fazer diagnóstico. Lâmpada é diferente. A ideia é a mesma, só que o inverter funciona diferente do driver LED, né? Mas nós temos um módulo aí de driver LED, mas a sequência é a mesma, Schaefer. O controle do inverter é parecido. Porque vem o Power On, o PWM, vem também a questão do BL On, né? A sequência não é diferente. Todos entenderam isso aqui? Gostaram desse fluxograma? Temos um módulo lá no curso de inverter, velho, sobre lâmpadas. Tem uma aula, tem um módulo inteiro lá que eu gravei. Tem um módulo de aula sobre lâmpada lá. Tem toda essa análise lá também, tá? Gravado já no curso de TV, já tem isso aí também lá, tá? Ó, aqui tá a sequência e aqui tá o diagrama. Esse diagrama aqui tá baseando-se, né? Esse diagrama que eu fiz aqui tá totalmente baseado nessa página aqui, ó. Olhando para isso aqui, ó. Ok? E aqui tem a descrição, já tá em português aqui já, ó. Já tem a sequência escrita em português aqui também. Página 1 tá o fluxograma, né? Que é a sequência de start em driver LED, né? Só consegue destrinchar isso aqui? Agora sozinho assim, vocês conseguem? É normal, você tirou um resistor, é exatamente o que vai acontecer, Júnior. Quando você tira um resistor do R-Sense, você tirou o resistor, a resistência aumenta, vai diminuir a corrente. Isso é normal, você mudou o ponto de comparação, né? Porque se você diminuir a corrente multiplicado por um resistor, a queda do resistor diminui, né? Porque aí vezes R que gera V,
Então, se você diminuir a corrente, dependendo do valor, vai diminuir a queda de tensão, concorda, Júnior? É lei de Ohms, né? E nesse datasheet, eu já passei eles para vocês, né? Aqui também tem a sequência para desligar, ó. Tem um método de desligamento também, ó. Aqui nós estamos falando do método para ligar. E aqui depois vocês podem estudar o método para desligar. O que vai acontecer, né? Aí esse material vamos postar na aula lá. Certo, Dani? Esse material já vou deixar na pasta para vocês postarem segunda-feira na plataforma, tá? Tá bom, Dani? Aí eu já vou postar esse material também na aula lá. Gostaram da aula, galera? Nossa, 9h30 já. Gostaram da aula? Por isso que... Sim, mas você mexer no resistor para mexer na corrente, concorda, Júnior? Não fazia nenhum sentido você mexer no R-Sense e continuar com a mesma corrente, né? Você mudou o ponto, lembra? Você está atuando antes agora com o PWM. Não tem como manter a mesma corrente se a sua intenção é diminuir a corrente, né? Entendeu, Júnior? Se trocou o resistor para diminuir corrente, aí diminuiu a corrente. Agora, não vai dar certinho, eu diminui a corrente para santo, vai ficar um resistor de santo, vai continuar com a mesma tensão. Não é assim, né? Depende da corrente que está circulando ali, depende do quanto ficou o PWM, entendeu, Júnior? Não é esse par casado assim, né? Porque você queria diminuir corrente, por isso você mexeu no R-Sense, você diminuiu a corrente. Agora, o que não aconteceu foi, você imagina assim, a corrente era 200, agora caiu para 100, ficou isso, vai dar aquilo, né? A mesma amplitude certinho igual você queria, né? O importante é que diminuiu a corrente. Que aconteceu o que você queria. Mas é só você fazer os cálculos para você entender o porquê. Pega o escopo, mede a amplitude, calcula, vê qual corrente que tal, faz a análise. Vê a tensão de referência para você entender. Aí você vai precisar fazer as medições para você entender, Júnior. Por isso mesmo, se o controle é da corrente, você mexer no R-Sense, é igual você mexer no TL431, na malha de feedback. Se você mexer na malha de feedback, ou você vai aumentar a tensão, ou você vai diminuir a tensão. A tensão não vai ser mais a mesma, né? Pode mandar, Hélio. Pode mandar, aí a Dani me passa, tá bom? Gostaram da aula, galera? Se eu não me engano, nós temos uma TV com esse mesmo CI aqui. Se eu tiver essa TV aqui, eu vou fazer uma aula em cima durante a semana com o Claudenilson aí. Vamos gravar tudo isso aqui que eu falei, tá? Na prática. Beleza, galera? Então vamos encerrar. Segunda-feira nós vamos postar essa aula. O material já vai estar junto, a Dana já vai postar também. Tá bom? E estudem, galera. Então, pessoal, muito obrigado aí. São 9h30, né? Tá na hora de terminar. Desculpe os imprevistos de hoje. E agradecer a todos vocês pela participação. Bastante gente, né? Estamos com quase 30 pessoas. Um bom final de semana a todos vocês. E estude. Qualquer dúvida, fale com a Dani, fale com a galera, é que ela vai ensinar vocês, ajudar vocês onde estão as aulas, tudo certinho. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!